Gratidão, Rafaela Laranja. Nunca é demais externalizarmos a você essa nossa gratidão, porque você já começou a nossa jornada elevando a nossa vibração. Todos aqui se sentiram arrepiados. Eu e o Debs, que estávamos ali nos bastidores, estávamos os dois muito arrepiados e empolgados de podermos começar a jornada assim. E essa música realmente, ela foi escolhida a dedo, foi selecionada justamente por conta da sua essência sistêmica, como o Debs que trouxe, como os nossos pais. Quantas e quantas vezes agimos como os nossos pais, honrando os nossos ancestrais, muitas vezes até de forma inconsciente. E nessa visão reducionista do mundo, achamos que somos ilhas isoladas, que somos totalmente independentes. Mas essa visão vem sendo superada, porque na verdade estamos todos interconectados, não só com as pessoas que compõem a nossa sociedade, mas com aquelas pessoas que vieram antes, os nossos ancestrais. E quando falamos em ancestralidade, a primeira imagem que vem à mente, o que é? O homem das cavernas. Mas a nossa ancestralidade começa com os nossos pais. Minha mãe aqui presente, que representa a minha ancestralidade, e todos aqueles que vieram antes dela. E quantas vezes, por amor a esses ancestrais, cuja herança nós recebemos e que se manifesta não só através da cor dos nossos olhos, da cor dos nossos cabelos, da nossa compleição física, mas também por meio dos nossos condicionamentos, e não percebemos. Quantas vezes não nos conectamos com os talentos desses ancestrais, mas também com as dores que foram silenciadas, os vazios existenciais e tantas outros desafios pelos quais eles passaram. E muitas vezes olhamos com amor de forma inconsciente para essas dores, querendo resgatar a dignidade desses ancestrais que não puderam vivenciá-las ou evitaram vivenciá-las. E agimos de formas justamente para restaurar a dignidade desses nossos ancestrais. Então estamos todos interconectados. E é sobre isso que falaremos agora. Aqui eu acredito que a maioria já é constelador, já estudou, já fez alguma formação e tem os conhecimentos. Nós vamos passar somente a base da teoria sistêmica, da visão sistêmica, aquilo que nos trouxe Bert Hellinger e grandes mestres antes dele. Então, como bem falou a Vanessa, nós nos identificamos com os nossos ancestrais. Muitas vezes, né, nós que somos da área da saúde, sabemos que até o adoecimento, a maneira como a gente adoece, como a gente vive, também vem por essa fidelidade ao sistema. Então a nossa fidelidade, a maneira da gente honrar esses ancestrais, esse amor, vamos dizer, esse amor cego, esse amor inconsciente, faz com que nós herdemos as características deles, boas e ruins, e doenças, e nós hoje sabemos que esse tópico se chama, o estudo disso é o estudo da herança transgeracional, da transmissão geracional, tanto dos traumas como das características, não é? Isso tudo está embasado, segundo o Bert Hellinger nos trouxe de maneira tão genial, né? Esse grande precursor desse estudo todo, ele trouxe a ideia para nós, e uma fala que para mim sempre foi muito impactante, não é? Porque todos nós acreditamos no amor, e quando Bert Hellinger chega e fala para nós que o amor não é o suficiente, então isso de alguma maneira choca as pessoas. Muitas das falas do Bert Hellinger trazem aquele impacto, né? Acredito que ele fale mesmo para chocar, porque nós precisamos de uma mudança de paradigma. E quando ele traz que o amor não é o suficiente, isso é uma realidade universal. Ele vem simplesmente trazer a noção de polaridade, não é? Todas as energias, tudo que existe no universo manifesto tem que trabalhar no equilíbrio das polaridades. Eu achei muito interessante quando eu olhei para cima, ali, para essa imagem, se vocês não perceberam ainda, nós estamos olhando para quê? Polaridade. Tem o Sol e a Lua, não é? Então as energias do universo manifestos trabalham, operam em nós, no mundo. Então quando nós olhamos para o Sol e para a Lua, para o dia e para a noite, para o verão e para o inverno, para o masculino e para o feminino, para mãe e pai, função materna, função paterna, Yin e Yang, os chineses já nos traziam esse conceito
de 3 a 5 mil anos atrás. Então nós entendemos que essa realidade, essa conexão que o Bert Hellinger trouxe para nós, porque ele também bebeu de várias fontes, ele estudou e ele conseguiu compactar e trazer inúmeros conhecimentos, inclusive de Martin Heidegger, da fenomenologia, trazendo essa visão, né, essa polaridade. E quando ele fala do amor não ser o suficiente, ele falou as ordens do amor, o amor precisa estar em ordem. Então, o lugar onde mais tem amor, que nós sabemos, é as nossas famílias. As famílias operam na energia do amor. Mas se isso fosse o suficiente, nós não veríamos os nossos filhos e familiares e pessoas que vivem nesse círculo de amor, nós não veríamos adoecerem, irem para as drogas, terem relacionamentos insatisfatórios. Então, realmente, falta algo que deve ser, que vir junto com o amor. E o Hellinger trouxe para nós de uma maneira muito clara. O amor precisa estar em ordem. E ele conseguiu descobrir e elucidar que existem 3 dessas ordens do amor. E a primeira é o pertencimento. Então, quando ele traz que num sistema todos têm o direito de pertencer, ele está apontando para que, quando isso não acontece, quando não há o pertencimento, há as exclusões. Todos os sistemas têm exclusões. Nossa família, nossos sistemas também. Houve muitas exclusões ao longo do tempo, da história. Algumas a gente tem conhecimento, muitas outras nós não temos nem conhecimento. Exclusões que ficaram em gerações passadas, que viraram segredos de família, segundo os estudos transgeracionais, até criptas, né? Algo que está escondido e a gente não tem esse conhecimento, mas aquela percepção ela fica no sistema de que alguma coisa existe ali e precisa ser olhada. Nós precisamos fazer esse movimento de reincluir. E os descendentes, os jovens do sistema, aqueles que são leais e amam demais o sistema, se identificando com esse espaço do sistema, com essas exclusões que geram um vazio, que geram um desequilíbrio, uma desarmonia no sistema. Por esse amor, eles vão se identificar com essa história e vão repetir essa história, como se eles estivessem falando, olhem para mim, porque eu estou mostrando qual é a desarmonia desse sistema. Olhem para mim, vamos fazer um trabalho de reinclusão. Então, quando isso é feito, o sistema pode voltar a entrar em harmonia e esse amor voltar a funcionar com ordem. Todos têm o direito de pertencer. Cada um tem o seu lugar. E nós olhamos para isso, para as pessoas, para aqueles que nós tivemos medo, para aqueles que nós não aceitamos o comportamento, não importa, a gente deve o quê? Aceitar, não julgar. Todas as pessoas têm as suas questões, nossos sistemas familiares têm pessoas que enlouqueceram, tem pessoas que foram proscritas, tem pessoas que fizeram coisas que os outros olharam e os próprios membros da família não aceitaram. Não é nosso papel. Todos têm o direito de pertencer e todos fazem parte. As disfunções, a gente deve olhar e procurar reincluir, trazer de volta. A teoria geral dos sistemas fala que todos os elementos em um sistema, todos eles interagem, se interconectam e são interdependentes. Por isso é tão importante a gente ter esse olhar, esse movimento de amor e de inclusão, até para aqueles que aparentemente não deveriam estar ali. Deveriam sim. Está tudo certo do jeito que foi, todos fazem parte, e aquilo que fizeram também faz parte. E a gente, se não fizer isso, vai seguir o destino do excluído, vai repetir o seu comportamento, como com certeza aqui todos já puderam observar em alguma constelação ou em mais de uma constelação, né? Pertencimento, primeira das leis. Ouvindo o Debski, eu me lembro de um caso, da Casa da Família. Nós falaremos um pouquinho mais sobre a Casa da Família à tarde, mas a Casa da Família, basicamente, é a nossa Justiça da Família aqui em São Vicente, estão todos convidados para conhecer. E era um caso em que essa ordem do pertencimento foi nitidamente violada. Era um pai querendo modificar a guarda da filha, porque a mãe, segundo o pai, estaria cometendo alienação parental. E por conta dessa atitude do pai, que estaria sendo excluído do sistema, a filha não queria mais ter contato com ele. E tudo indicava isso. Eu ouvi a menina, 15 anos, até que ela me falou, na audiência, na frente do pai e da mãe:
Minha mãe não comete alienação parental. A minha mãe estimula o meu convívio com meu pai. Eu é que não sinto no meu coração a vontade de conviver com ele. Pois bem, essa menina foi para uma constelação e graças às constelações que, segundo o Bert, jogam luz a esses emaranhamentos ocultos, a essas lealdades ocultas, inconscientes, a gente percebeu o que estava acontecendo naquele caso. Por que aquele vínculo entre o pai e a filha estava tão abalado? E o que apareceu não foi alienação parental. O que aconteceu é que uma outra pessoa daquele sistema familiar havia sido excluída. Quem era aquela pessoa? O irmão daquela menina, que não nasceu, foi abortado, daquele mesmo pai e daquela mãe. Então, por lealdade àquele irmão, que foi excluído da família e não pôde conviver com o pai, ela estava seguindo o destino dele e se auto-sabotando para não ter contato com o pai. Mas quando aquilo veio à luz, a menina falou, não, eu vou fazer diferente. Então, por amor e homenagem ao meu irmão, eu vou vivenciar o relacionamento que provavelmente ele gostaria de ter vivenciado. E com isso houve uma proximidade maior entre a filha e o pai. Então, a gente verifica na prática, também na área jurídica, como essa ordem do pertencimento se manifesta. E é muito interessante porque pertencer não é caber, não é se espremer para caber dentro de um sistema, não é se mutilar para poder pertencer. E também garantir o pertencimento do outro não é exigir que ele se esprema ou que se mutile, mas é olhar para o outro e reconhecê-lo na sua inteireza. E não ter medo de olhar sequer para aquilo que no outro nos dói, as dores do outro, as sombras do outro. Então é acolhê-lo na sua integridade. E também não é tolerar o outro. E aqui eu trago para vocês uma reflexão do Andy Brown, ele é um analista político, e ele fala que, apesar do seu comportamento pacífico, a tolerância é um termo internamente desarmonioso, ou seja, é aparentemente pacífico esse termo, tolerância, misturando bondade, capacidade de conciliação com desconforto, julgamento e aversão. Como paciência, a tolerância é necessária por algo que se preferiria não existir. Envolve administrar a presença do indesejável, do insípido, do defeituoso, até mesmo revoltante, repugnante ou vil. Nessa atividade de gestão, a tolerância não oferece resolução ou transcendência, mas apenas uma estratégia para o enfrentamento. Então, garantir o direito do outro de pertencer não significa tolerar o outro, mas acolhê-lo internamente, com todas as suas humanidades. A Vanessa falou muito bem, não é? Cada um tem o seu lugar. Todos temos um lugar no sistema. Todas as pessoas, aquelas que podem ter feito algo que os outros julgaram, aquelas que adoeceram mentalmente e se excluíram, todos têm um lugar, independente de qualquer coisa, de qualquer fato, do que fizeram. Não é tolerar realmente, é olhar para o seu direito de pertencer, da maneira como são. E quando Bert Hellinger nos coloca essa frase, ele fecha com chave de ouro, não é? Uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem à sua família têm um lugar em seu coração. Então, incluir é isso, é olhar para quem foi excluído, dar um lugar no coração. Eu vejo você, você faz parte, eu levo você no meu coração. Essas simples falas sistêmicas, numa constelação, ou mesmo numa vivência pessoal e própria, tem um poderoso efeito de trazer a paz para nós e a paz para o excluído e, consequentemente, para todo o sistema. Segunda ordem do amor, a segunda lei sistêmica da vida é a hierarquia. O termo hierarquia significa ordem sagrada. Ordem sagrada, não é algo que realmente vem e tem que ser seguido. Então, quando a gente trabalha na sistêmica, a gente sabe que as funções têm que estar em ordem. Quais são as funções que a gente tem no sistema familiar? Nós temos pais, avós, filhos, irmãos, cada um tem que estar no seu lugar.
Quando a gente vê e observa e percebe que as funções estão fora de ordem, o adoecimento está presente na família. Então, muitas vezes, a Vanessa falou da alienação parental, e é algo com que a gente se depara nas constelações, e ela na vara de família certamente observa demais esses acontecimentos. Então você tem muitas vezes um pai ou uma mãe que se encontra excluído e um filho que fica próximo ao outro, né? Se o pai foi excluído, o filho está próximo à mãe. Muitas vezes esse filho que está próximo à mãe, ou essa filha próxima ao pai, ou várias outras possíveis relações, nós vemos que está fora de ordem. Esse filho é colocado muitas vezes como um aliado, como um parceiro dessa mãe ou desse pai. E também as relações de triângulo dramático de Karpman acontecem, né? Você tem uma vítima aparente, um vilão, quando há uma briga entre o casal que se separa, não são os pais que se separam, é o casal que se separa, mas pela dor, pelas questões que envolvem esse relacionamento, por tudo aquilo que o casal traz do seu próprio sistema familiar, a repetição da dor da relação de seus próprios pais ou de outras pessoas no seu sistema familiar, esse relacionamento não dá certo. E muitas vezes o filho é colocado nessa difícil posição de ser o salvador da relação, de ficar par a par com um dos dois, contra o outro, fora de ordem, fora da sua função. Isso é algo que traz muito adoecimento para um filho, nesse momento, nessa fase de vida, e depois, quando ele tiver que se relacionar com alguém, porque essa dor também vai vir nele, esse aprendizado dos modelos de relacionamento também acontecem. Então as funções têm que estar em ordem, filhos têm que ser filhos, mãe é mãe, pai é pai, irmão é irmão e assim por diante. E isso acontece, essas disfunções acontecem em muitas outras posições. Quando um filho, por exemplo, vem para um sistema, para uma família, e ele é colocado fora da sua função. Esse filho vem para cuidar da gente, quando a gente adoecer, quando a gente envelhecer. Ou ele vem para seguir o destino da família, ele vem para levar adiante a profissão da família. Como somos muitos médicos, ele vai ter que ser médico, ou vai ter que ser advogado, assim por diante. É um filho que vem como um projeto, um filho que vem fora de ordem, fora da sua função. Todos esses fatores levam ao adoecimento. Na hierarquia, a gente tem que ter reverência, respeito aos mais velhos, aqueles que vêm antes. Quem vem antes é maior, quem vem depois é maior. Quem vem antes tem que cuidar de quem vem depois. A prioridade do cuidado é de quem é menor, é de quem vem depois. Então, os adultos cuidam das crianças, os grandes cuidam dos pequenos. Os pais não podem se colocar como menores que os filhos, o que nós observamos tanto hoje. Muitas vezes a gente observa que os filhos são colocados como o centro da família. Inclusive são chamados de rei, de rainha ou de príncipe e princesa, e tudo se faz para os filhos. Mas como não deveria se fazer o que os filhos precisam, não o que eles querem. Colocar os filhos como o centro da família, tem todas as escolhas, fazem aquilo que querem, sem limite, é colocar esses filhos numa situação muito delicada, de muito risco de adoecimento. Os filhos têm que receber o que eles necessitam, o que eles precisam, tem que estar na sua função de filhos. E a gente não observa isso, tantos problemas que a gente vê nas famílias, nas escolas. A gente vai ter a palestra da pedagogia com a Vanessa e com o Alexandre. As escolas hoje estão numa situação muito triste. Eu trato vários professores, professoras, muitos se afastam por depressão, por longos períodos, e muitas vezes nem voltam, precisam se aposentar por graves problemas emocionais e mentais, devido ao relacionamento que existe nas escolas hoje. Professores são muito pressionados, tanto por quem está acima deles, como pelos pais e pelos alunos. Isso é uma situação que traz muito adoecimento. Então, os filhos não podem ser maiores, os pais não podem ser menores. E se a gente coloca essa lei em risco, a hierarquia, isso pode levar até mesmo, num tempo futuro,
a morte da família, que é quando a família não gera mais descendentes, quando a família não segue mais adiante, porque houve um adoecimento muito grande desse sistema. É interessante, eu aqui trazendo alguns casos da casa da família, né? Como a gente percebe essa questão da hierarquia, a questão da precedência, quando essa ordem não é observada, como o sistema se desestrutura, como o sistema se desestrutura e os conflitos são fomentados e se tornam cada vez piores. Como, por exemplo, numa relação de casal em que o casamento precede o nascimento do filho. Só que quando o filho nasce, ele é colocado como foco principal e o parceiro com quem a pessoa teve aquele filho acaba sendo colocado em segundo lugar. E o que acontece? Muitos divórcios acontecem nessa fase. E aí eles chegam na casa da família para se divorciar e aí percebem o que aconteceu, que houve uma quebra aqui nessa precedência. Mas aí a vida continua e se relacionam com outras pessoas e se casam novamente. Só que levam para esse novo casamento o filho, fruto do relacionamento anterior. Só que em relação a esse novo casamento, quem tem a precedência? O marido, a mulher ou os filhos do casamento anterior? Os filhos. Só que o que a pessoa faz? Já errou antes, não vou errar agora, então vou dar mais ênfase para o meu parceiro. E esquecer dos filhos, coloca os filhos em segundo lugar. E o que acontece? Novamente existe uma desarmonia nesse sistema e novamente a pessoa acaba retornando à casa da família para o segundo divórcio. Então vejam como essas ordens, elas realmente são importantes porque organizam os sistemas. E se elas forem observadas, isso pode sim gerar tantos e tantos conflitos. Da hierarquia, que a gente traz mais uma reflexão do Bert Hellinger, que o ser é estruturado pelo tempo. O ser é definido pelo tempo e, através dele, recebe seu posicionamento. Quem entrou primeiro em um sistema tem precedência sobre quem entrou depois. Sempre que acontece um desenvolvimento trágico em uma família, uma pessoa violou a hierarquia do tempo. Os filhos, como o Debs que falou, que se colocam grandes em relação aos pais. Mãe, eu sei que depois você vai me chamar do cantinho. Enquanto ele falava que os filhos não podem ser o centro de atenção, ela falava assim, viu o que eu sempre te falo? Depois a gente conversa, tá bom? Estamos todos nessa caminhada visando o autoconhecimento, o aprendizado. É muito difícil realmente colocar em prática, mas estamos aqui para isso, tá bom? Estamos juntos aí nessa caminhada. Quando o Hellinger fala sobre a questão do ser e tempo, ele está trazendo para nós, embora não explicitamente, mas existem algumas obras dele, a referência a Martin Heidegger, psicólogo, que criou a Dasein-Análise, que é uma das escolas de psicologia. Por isso, ele coloca essa questão do ser e o tempo. E aí tem aqui o meu mestre, o Fernando, que vai falar a seguir, que foi meu professor de sistêmica, do curso Consciência Sistêmica. Ele colocou como se fosse uma quarta lei sistêmica, tempo e espaço. Então, quando nós estamos vivos, seguindo essas três primeiras leis, nós estamos aonde? No tempo e no espaço. Isso também deve ser respeitado e visto. E a terceira das leis sistêmicas, a terceira ordem do amor, é o equilíbrio. O equilíbrio na troca, nas relações, o equilíbrio entre o dar e receber ou dar e tomar. Porque dar é um verbo ativo, de ação, e receber é passivo. Mas também nós trabalhamos com a questão do tomar aquilo que é de direito, aquilo que nós devemos e precisamos tomar e que faz parte desse equilíbrio de troca. E quando a gente trabalha com essa lei sistêmica, nós observamos, e Bert Hellinger nos trouxe isso com muita sabedoria, que existem dois tipos de relacionamento, as relações horizontais, que é entre pessoas equivalentes, por exemplo, irmãos, amigos, parceiros afetivos, casais, e existem as relações verticais, que é a relação daquele que é maior com o menor. Na relação horizontal, o equilíbrio de troca deve ser realmente equivalente. Você começa uma relação, uma parceria afetiva, uma relação de casal entre duas pessoas equivalentes. Ninguém pode ser maior do que o outro. E quando você, numa relação afetiva, dá alguma coisa para o outro
se torna devedor, mas num bom sentido, porque recebeu um gesto de amor e agora se sente no dever de retribuir. E quando retribui, pode retribuir um pouco a mais. E esse um pouco a mais eleva o nível do amor e do relacionamento. E se eu recebo esse um pouco a mais, o meu movimento saudável de relação é fazer o quê? É dar também um pouco a mais. Então essa relação vai crescendo no amor. E o Hellinger fala também da questão quando acontece algum prejuízo, quando alguém faz algo de negativo para o outro na relação. Então aí você também tem que ter a possibilidade de reparar aquele erro que você fez com seu parceiro, ou aquele erro que você recebeu do seu parceiro. Então tem que haver uma compensação também. Aí o cuidado na questão do perdão, não é algo que a gente fala muito. As pessoas valorizam o perdão, mas um perdão que é um perdão que não leva para o mais. Então, se alguém me fez algo, minha parceira, o meu parceiro me fez alguma coisa, me prejudicou, e eu falo assim, eu te perdoo. Aí todo mundo fala, nossa, mas isso é muito lindo, porque as frases de perdão, o que as pessoas comentam, não é sobre perdão, é que ele é muito bom. Mas que tipo de perdão é o perdão saudável? Quando alguém me faz alguma coisa e eu falo, eu te perdoo, na verdade, eu me coloco numa posição superior e eu deixo a pessoa sem a possibilidade de fazer a reparação do seu erro. Então eu não devo perdoar os outros, eu devo entender o que o outro fez e dar a possibilidade que ele faça o seu ato de reparação, para que a gente possa voltar a ter uma relação de equilíbrio, de troca novamente. E se o outro me pede perdão, a situação é muito parecida. Então alguém me prejudicou e fala para mim, me perdoe, só que a minha dor é muito grande. Será que eu consigo esquecer isso? Tipo assim, perdoa, eu esqueço. Perdoar é perdor, através da dor. Quando alguém chega e faz algo para mim, me prejudica e fala, me perdoe, e eu não consigo, porque a dor é muito grande em mim, aí ele pode falar, mas eu tentei, eu quis, tá vendo? Eu pedi o perdão. Então essa relação fica muito mais desequilibrada do que antes, porque além do peso de ter sido prejudicado, eu ainda tenho a obrigação de fazer algo a mais do que aquilo que eu ainda recebi de negativo. Então o outro não pode, nós não podemos pedir perdão ao outro. Isso não é uma atitude saudável, sistêmica. Sistêmico é, eu fiz algo para alguém, eu reconheço o que eu fiz, e o que eu falo? Sinto muito. Eu sinto muito é muito diferente de me perdoe. A dinâmica sistêmica é totalmente diferente. Quando eu falo eu sinto muito, primeiro eu estou falando que eu fiz alguma coisa. Eu reconheço que eu fiz algo de negativo, que eu prejudiquei alguém. E eu sinto muito por isso. Eu espero que você possa entender e me dar uma chance de reparar o meu erro. Então isso é sistêmico, é muito mais saudável do que eu falar me perdoe. Então essas dinâmicas de relação têm que ser compreendidas em geral pelas pessoas. E aí a gente fala, esse equilíbrio horizontal acontece dessa maneira. E no equilíbrio vertical, o maior dá e o menor recebe. E o exemplo clássico disso é, os pais dão, os pais são maiores, cuidam dos filhos que têm a prioridade e os filhos recebem. Isso nas primeiras fases da vida, claro, não é? E aí, quando isso é invertido, quando há uma inversão disso, agora os filhos têm que dar para os pais, então isso se torna um desequilíbrio também, é uma inversão no fluxo do amor, se trata de uma disfunção. E muitas vezes, quando um filho é colocado numa situação de ter que dar para os pais, ele é um filho parental, é um filho que tem, é um filho que precisa, sente a necessidade, ou foi colocado nessa situação de ter que cuidar dos pais. Então ele, um filho parental, está colocado mesmo sistemicamente na posição de quem? Até dos seus avós, como se ele fosse pai dos seus pais. E toda essa inversão de fluxo gera disfunção e gera adoecimento no sistema. Se eu tenho que voltar a cuidar dos pais do passado, eu não tenho energia o suficiente, muitas vezes, para levar para o futuro, para os meus próprios filhos. Mas isso não significa que a gente não agradece, não observa e não honra os pais. Claro que sim. Ou que a gente não possa ajudar os pais, não salvar, mas ajudar na posição e na função correta, adequada,
sistêmica, que é a função de filho. Eu posso sim e devo ter gratidão, honrar meus pais, reconhecer o que eles me deram, nem que tenha sido a vida e eles não puderam dar nada além disso, foi o suficiente. Eu recebi o suficiente, agora eu preciso dar, preciso ajudar, eu faço como filho. Isso é seguir um equilíbrio no dar e receber na posição de filho também. E como então os filhos mantêm esse equilíbrio de troca em relação aos pais? Na verdade, eles não podem devolver aos pais esse grande presente que eles receberam, que foi a vida. Então, por mais que os filhos façam para os pais, eles jamais vão poder equilibrar esse grandioso bem que receberam. Então, como que eles fazem? Eles fazem algo bom com a vida que eles receberam. Eles dão o melhor de si para a sociedade, ou eles vão gerar a vida, vão permitir que a vida também passe para os seus descendentes, e assim eles honram os pais. Uma outra relação também vertical, como o Debski falou, em que esse equilíbrio se manifesta de uma forma diferente entre os alunos e os professores. Os alunos recebem dos professores um grandioso presente. Eles recebem a possibilidade de acessarem um nível de consciência muito mais elevado. E por mais que eles paguem as mensalidades escolares, eles não vão conseguir compensar a grandiosidade desse presente que receberam. Então, como que eles mantêm um equilíbrio de troca? Eles fazem algo bom com esse conhecimento que receberam dos professores. Eles investem esse conhecimento para encontrarem a sua melhor versão e se desenvolverem na sociedade. Não falamos já no começo das polaridades, a vida é pulsação entre duas polaridades, duas grandes polaridades. Quais são essas principais polaridades que nós temos em nós, que nós expressamos? Mãe e pai, as grandes polaridades. Então a gente fala de função materna e função paterna, porque muitas vezes a mãe não está presente, o pai não está presente por alguma questão, por morte, por afastamento, o que quer que tenha sido, mas alguém precisa cumprir a função materna e a função paterna no tempo devido para essa criança. Então, a gente tem aqui uma figura, né? Mãe é mãe. A mãe sempre vai fazer o quê? O movimento da função materna. Qual é a função materna? É aquela função necessária num primeiro momento da vida, quando o bebê nasce, quando ele é criança, já dentro do útero, após o parto, esse bebê vem para cá, para o colo, ele é amamentado, ele é cuidado, ele é olhado, é entendido, a mãe entende o que o bebê sente, ela sabe quando o choro é de fome, quando o choro é de sede, quando o choro é porque a criança está incomodada, está com sono, então se cria um vínculo através do olhar. Esse primeiro vínculo, essa primeira validação daquilo que o bebê sente, o que nós sentimos quando éramos bebês, isso cria o que se chama de apego seguro. Apego seguro na teoria de Bowlby da psicologia. Apego seguro é, eu me sinto seguro, eu sou validado, eu sou reconhecido naquilo que eu sinto. E não assim, estou com sede e minha mãe veio trocar minha fralda. Ela não percebe o que eu sinto, ela não vai aquilo que eu sinto. E claro que isso é um bebê que está sentindo, não está falando, não é cognitivo, é numa fase pré-verbal. Mas isso traz no futuro e na vida dessa criança, desse bebê que vai crescer e se tornar uma criança e um adulto, as conexões, os relacionamentos que ele vai ter, que nós vamos ter durante a vida. Se eu tive uma função materna saudável, eu crio um apego seguro e eu vou conseguir me relacionar saudavelmente com as outras pessoas. Se o vínculo não foi saudável, houve uma interrupção, um bloqueio, um amor interrompido, alguma questão que aconteceu nessa primeira fase, ou a função materna não foi feita de uma maneira saudável, porque talvez essa mãe tinha problemas na relação com a sua própria mãe, ou na linhagem materna desse sistema aconteceu alguma coisa, houve bloqueios, houve traumas, muitas vezes isso acontece, então as mães, os pais fazem aquilo que eles conseguem, que eles sabem, que eles podem fazer, o que é disponível para que eles façam, o que está disponível para eles. Então essa função materna, ela é tão necessária e tão importante para essa fase, mas quando a mãe continua com esse movimento, continua exercendo essa função materna, e o bebê já cresceu, tem 1 ano, 5, 10, 20, 30, então essa função materna já está levando para a morte, como Bert Hellinger falou.
Ele tem a frase dele, que é uma frase tão controversa, não é? A mãe leva para a morte, o pai leva para a vida. Fala, mas como? O que significa isso? Significa que quando a função materna não é saudável, quando essa mãe não consegue fazer o movimento seguinte, que é apresentar o pai, apresentar a função paterna para o filho, esse filho vai adoecer. É um filho que vai ter falta da função paterna, vai se manter preso à dependência da função com a mãe. Então, quando a gente vê um jovem que cresce, um filho que é dependente de químico, dependente de qualquer natureza, é porque ele não conseguiu sair da função materna para a função paterna. Por isso que o Bert Hellinger fala, a dependência é falta de pai, é falta de função paterna. Ficou preso numa função materna disfuncional, não foi possível ir para a função paterna. Então isso acontece e esse filho permanece dependente. E a família, muitas vezes, é a codependente. Porque agora a dinâmica seguinte é, vamos para a função paterna. A mãe apresenta o pai. Enquanto a mãe fez esse movimento, qual é a polaridade? Qual é a pulsação? Agora o pai faz assim. O pai direciona e mostra o quê? Mostra o mundo, mostra o que é fora, o que é diferente. A mãe é o igual, o pai é o diferente. São polaridades, são pulsações. O pai brinca desse jeito com os filhos. E a mãe fica preocupada. Como é que está jogando o filho para cima? Né, nossa, que eu estou preocupada, vai acontecer alguma coisa com essa criança, mas o pai faz assim. O pai é diferente, a conexão do pai é diferente. A mãe faz esse movimento, o pai faz esse movimento. Qual é mais importante? Os dois. Não tem nenhum movimento mais importante. E aí a fala do Bert Hellinger, somente na mão do pai a criança ganha um caminho para o mundo, porque a mãe é a casa, o pai é o mundo, fora da casa. Polaridades. No momento certo, a criança precisa ser introduzida a esse movimento. Então, as mães não podem fazê-lo. O amor dele não é cuidadoso nessa forma como é o amor da mãe. O amor da mãe é muito mais cuidadoso. O pai representa o espírito, por isso o olhar do pai vai para a amplitude, enquanto a mãe se move dentro de uma área limitada, a casa, o lar, limitada, porém fundamental, porque é nessa área que a gente vai aprender o amor próprio, o autorreconhecimento, a autossegurança, autoproteção. Na função materna que a gente vai aprender isso. O pai nos leva para além desses limites para uma amplitude diferente. Ambas funções têm que ser vividas no seu tempo, no seu momento, de uma maneira saudável, para que essa criança cresça e tenha saúde. Obrigada. Bom, a gente está em Santos. Quem aqui não é de Santos ou da Baixada Santista? Quem aqui mora na praia e vai para a praia com frequência? Vocês já viram como a mãe leva o filho para a praia? Aliás, eu tenho uma amiga aqui que eu não vou nem falar quem é, né, Silvia? Vocês precisam ver como que ela leva o filho dela para a praia, o Antônio. Né, Silvia? Aliás, a Silvia é aquelas mães que tem uma sacolinha, tem um kit médico. Tudo que você precisa, onde quer que ela vá, ela tem aquele kit à disposição. Na praia, ela leva tudo. Ela leva esse kit, ela leva boia, ela leva protetor solar, leva cadeira, leva toalha, leva talco para tirar depois o... Ela está rindo. Vocês sabiam, mães, que o talco tira a areia, que é uma beleza do corpo. Se não tiver um chuveirinho, então ela leva esse kit. E o marido dela, o Tiago, como que ele leva o filho para a praia? Só o filho, e já está ótimo. E aí ele é surfista, vai lá naquelas ondas enormes, o menino desde pequenininho, já conheço ela, o Antônio tinha 1 ano de idade. Ele lá quase se afogando nas ondas. Mas por quê? Porque essas funções são importantes. Como o Debs falou, a mãe protege, o pai leva para a vida. Então, graças àquela água que o filho dela engoliu naquelas ondas temerosas no meio do oceano que o pai levava, é que ele percebeu que ele tem resiliência, ele consegue se desenvolver na vida. Então, pai e mãe são importantíssimos e sempre estarão e devem estar presentes na vida dos filhos. É assim mesmo que acontece, não é? A mãe leva a casa para a praia, porque a mãe é a casa e o pai é a praia, não é? E para encerrar, nós temos poucos minutos, não é isso?
Falar rapidamente, quando a gente estuda a consciência sistêmica, a gente sabe que existem níveis de amor, que vão desde o primeiro amor, que é o amor que o bebê sente pela mãe, essa teoria desenvolvida aqui pelo meu professor, Fernando. Então é o amor porneia. O amor porneia é o amor do bebê pela mãe, é o amor de receber. O bebê recebe, ele está ali, recebe 99,9% ou 100% e dá muito pouco. Então esse amor precisa ser cuidado. É o amor de quem tem que ser cuidado. E a palavra é uma palavra interessante, a origem, a raiz dessa palavra, quando a gente observa, né? Porneia nos lembra o quê? Pornografia, pornográfico. Mas como assim? Quando a gente não consegue superar esse amor, evoluir para as próximas fases do amor. Se eu fico preso no amor porneia, eu sinto que eu preciso receber. Como o bebê. O bebê está ali para receber. As pessoas que não evoluem para as fases seguintes do amor, que não evoluem... Aqui está... O segundo amor é estorgé, está escrito, eu fiz a grafia errada. Amor porneia é o primeiro, o segundo amor é estorgé. Então, o primeiro amor do bebê, estorgé, é quando esse bebê vai para a família e ele conhece o diferente. O diferente do quê? O diferente da mãe. Lembra daquele bebê dinossauro, daquela série que tinha? Que ele falava assim, não é a mamãe? Então, quando o pai chegava, ele falava assim, não, não é a mamãe. Ou seja, naquela fase só existe a mãe. E a gente tem que se conformar com isso, não é? Então, o primeiro amor porneia, o segundo amor estorgé, quando esse bebê já vai crescendo, vira uma criança e vai para a família, conhece as outras pessoas, o universo da família se expande. E depois o amor filia, que é o amor da amizade, quando essa criança já começa a se conectar com outras crianças, percebe que tem outras famílias, o mundo é maior do que aquilo que ela conhecia. Então, o amor da amizade, que já entra o amor adulto. Os dois primeiros níveis de amor, porneia e estorgé, são amores infantis. O amor filia do amigo é na infância, mas ele cresce para o mundo adulto também. E o nível seguinte é o amor eros, que é o amor que envolve a sexualidade. Mas no amor eros já tem um equilíbrio entre o dar e receber. Quando eu vou me relacionar afetivamente com alguém, esse equilíbrio é eu dou e eu recebo, inclusive na sexualidade. E aí, voltando para a explicação do porneia, se eu na sexualidade não consigo me relacionar de uma maneira equivalente com meu parceiro ou com a minha parceira, eu não consigo nem ter parceiros, então eu só me satisfaço através da pornografia, que é um dos tipos de adicção que existe, né? Adicção à pornografia, porque eu ainda fiquei preso nesse nível primeiro de amor, o amor porneia. Então, o amor da sexualidade saudável é o amor eros, o amor de casal, que já prepara esse casal para criar a sua família e ir para a vida. E a partir desse momento, eles vão desempenhar função materna, que não é só a mãe que precisa saber desempenhar, o pai também pode e deve desempenhar a função materna, que é ajudar nessa primeira fase, nesse cuidado com o bebê. Depois a função paterna, que é fazer o movimento de ir para a vida, de levar esse filho para a vida. E por último o amor ágape, que é o amor universal, o amor espiritual. Então, claro que em pouco tempo que a gente tem, eu passei rapidamente como são esses níveis de amor, a gente estuda isso exaustivamente dentro do consciência sistêmica, essa evolução que é do amor que recebe até o amor que dá em diversos níveis, e um amor que vai indo do amor infantil para o adulto e para o divino. Então, quando a gente consegue viver e amar e receber o amor de uma maneira saudável, a gente consegue evoluir em todas essas fases. Os níveis, os 7 níveis de amor, que na verdade é uma amálgama entre os amores gregos e os amores do consciência sistêmica, criando essa teoria que explana tão bem como é a evolução do amor. E o que nós veremos ao longo dessa jornada é como esse fluxo do amor pode ser restaurado para que tenhamos uma vida plena em todas as áreas. Gratidão. Gratidão.